Próxima estação, Incubadora de Sonhos. Oi, pessoal, continuando a entrevista com o Vitor. Isso me lembra, né, terror a partir de objetos simples e tal, me lembra um pouco a Pata do Macaco, então já vou levar para a próxima pergunta que está mais direcionada para as coletâneas, porque como você falou, a editora a Luva Editora meio que se especializou em determinados gêneros de literatura fantástica, né, mais o terror e o crime que, enfim, fica aí nessa fronteira aí, o policial, né, enfim, a Incubadora de Sonhos às vezes abarca temas mais amplos e uma literatura com uma amplitude maior, né? Aí eu queria te perguntar sobre as coletâneas especificamente. Eu fico pensando que de repente tem autores ouvindo a gente pensando, o que eu mando pro Vitor avaliar? Eu mando um original, enfim, de romance, eu mando dentro desses gêneros que eu tô vendo que eles publicam mais, eu entro por uma coletânea é uma boa porta de entrada, e eu vejo você publicando muita gente nova em coletânea, né? Como é que funciona esse esquema das coletâneas, Melhor do Crime, como é que é isso? São as coletâneas de Catarse, são coletâneas abertas, são concursos de edital também, né? Então, eu sempre abro o edital, geralmente 2 meses, e eu dou um determinado tema. Terror, por exemplo, o melhor do terror. Mas não era apenas terror, era terror passado no Brasil, que era um terror ambientado no Brasil. Se você me vier com Mary em Nova York, tá fora. Não me interessa. Nem os originais, mesmo, que eu recebo na editora, me interessam tanto quando são de outros países. Eu gosto de original do Brasil, porque nosso país tem o tamanho de um continente. Nós temos 5 regiões completamente distintas. Então não tem desculpa para não escrever sobre aqui. Aqui é muito rico culturalmente, muito amplo. Então, Luva Editora, se possível, quando vocês quiserem mandar um edital, mandem material que fale sobre o Brasil. Ou uma fantasia que fale de um local inexistente. Não tem problema nenhum. Mas caso seja um local existente, que seja do Brasil. Ou pelo menos da América Latina, que já estou começando a abrir um pouquinho mais esse leque também. Sobre as coletâneas. Tem as coletâneas do Melhor do Terror e Melhor do Crime, que foram editais abertos, com temáticas específicas, e que são financiadas pelo Catarse. A gente bota uma meta, batendo a meta a gente publica. E os preços sempre são baixos, né, que é uma política da Luva também. Nossos livros são todos baratos. Eu quero que as pessoas consumam o nosso material, eu quero formar público leitor. E tem também as coletâneas, que a gente fala que são coletâneas sob demanda, que eu tenho alguns organizadores que conhecem outros autores, que eu falo, eu quero abrir uma coletânea sobre o tema tal. Por exemplo, eu abri uma coletânea sobre os monstros clássicos, né? Então, fizeram Frankenstein, Drácula, Monstro do Lago Negro e por aí vai. Também teve a da paralisia do sono, sobre relatos sobre paralisia do sono, mas essas são coletâneas que geralmente são a partir dos organizadores. Essa não abrimos edital. Mas caso você queira participar, você pode mandar um e-mail. Olha, eu escrevo terror, eu quero participar. Você pode me colocar na próxima equipe? Aí eu mando pro organizador e a gente conversa. Mas lembrando, essas antologias sob demanda são antologias pagas. Os autores pagam para publicar. Por quê? Porque tem todo um custo envolvido na publicação desse projeto, né? E você pagando uma antologia com a Luva também, você tem certeza que o valor que você investir, o lucro que tiver dele, boa parte é uma incubadora de sonho. Então você também tem essa questão. Além de você estar ajudando a sua própria carreira, fazendo por uma editora que publica um bom material, você também pode estar auxiliando a carreira de outro autor que está começando. Isso é interessante, né? Porque a pessoa que consegue pagar para estar numa coletânea e de repente começar ou dar uma ativada na carreira participando de uma coletânea, sabe que está ajudando um futuro autor, né? Agora, para terminar, eu queria te perguntar sobre, porque você está falando, nem sempre eu fui uma pessoa capaz de abrir editais e tal. Você abriu os seus próprios editais internos, como esse de coletânea que você falou, e agora você está participando de um edital da Lei Aldir Blanc, né? Você acabou de ganhar esse edital, já começou a divulgação. Queria que você contasse um pouco mais sobre Incubadora de Sonhos nessa segunda versão que está acontecendo agora. Como é que está essa seleção? O que está acontecendo? O que vocês estão pedindo? O que vai ser isso? Eu fico brincando com o pessoal da editora que é a nossa versão 2.0, né? Tudo é 2.0, né? Por novo é 2.0. Agora através de concurso, né? A gente consegue ter um leque muito maior para descobrir novos autores. Antigamente eu ficava mais restrito a romances e contos, né? Agora a gente abriu para texto poético e literatura infantil também. E é isso. É do dia 7 de janeiro até o dia 27 desse mês. É às 23h59 do dia 27, horário de Brasília. Para ninguém mandar falando que é do horário do Acre, que já fizeram isso algumas vezes.
meses, então claro isso, O autor é muito criativo, né? A gente sabe disso. Então, primeiro edital que a gente tentou, batalhamos muito, sabe disso, participou desse processo também. Então, a gente batalhou e sofreu muito, né? A gente deve ter ganhado uma gastrite, no mínimo, né, nesse projeto. Aí... Eu tô também participando da edição dos livros, então, assim, sim, tô super íntima do projeto, os livros que finalmente forem selecionados pelos julgadores lá, pelo painel julgador, vão passar pela minha mão também. Convidei participar porque você faz um trabalho excelente com a NUA, né? O seu trabalho com a NUA de divulgação de novos autores, trabalhando inteiramente com autores periféricos, trabalhando com temáticas que as pessoas geralmente ignoram. Não, o seu trabalho é fora de série, e eu falo isso pra você sempre. Eu nunca deixei de falar isso uma vez, eu acho, que eu não falo com você. E olha que a gente fala direto. A escolha para você ser a editora desse projeto, né? Fico muito feliz da Léo Aldir Blanc poder proporcionar isso a gente, de verdade. Não, o que eu fico feliz, assim, desse edital é que, primeiro que você vai conseguir ampliar os gêneros, não que você não tivesse publicado livros infantis antes, você publicou. Sim, eu conheço um, mas acho que você publicou mais de um, né? Eu publiquei 2. Publiquei O Reino Perdido de Odara e A Criança Invisível, mas A Criança Invisível já não está mais no catálogo da Lupa. Agora, então, temos O Reino Perdido de Odara. E poesia também, eu tinha visto uma coleção com 2 livros de poesia. Sim, sobre coisas e Trópico de Capricórnio. Que são as duas poéticas. Né? Não, o Trópico de Capricórnio é até grande, é de 6/23. Muito bom. Saiu no meio do ano passado, é por isso que você não viu. Uma coisa que eu queria te perguntar também é, você abrindo para esses gêneros, você tem planos da incubadora abarcar cada vez mais gêneros ou é uma coisa específica desse edital? Se eu pudesse, eu seria um polvo. Eu ia sair abraçando tudo. Mas o nosso objetivo é que esse investimento da Léo Aldir Blanc seja apenas o começo, né? E que com esse investimento, as pessoas consumindo os livros, inclusive, é muito importante, pessoal. Quando sair o livro, comprem os livros da incubadora de som. Porque a gente vai estar investindo mais ainda. Você que é autor do Subiu Puder, R$20, R$25, cara, vai ajudar muito. Você pode, inclusive, estar investindo na sua própria carreira. Quem sabe você está entrando no próximo também, né? Que a minha ideia agora é que sempre seja por concurso. E na incubadora é o seguinte, o lucro é 100% da incubadora, nada da luva, totalmente separado. Até porque, né, é aquela questão cíclica, né? E como começou a incubadora? Eu tinha dinheiro para lançar 2 autores. Esses 2 autores lançaram bem, eu consegui lançar o 3º. Esse 3º vendeu bem, consegui lançar o 4º, cheguei no Edijan e já estava me preparando para lançar o 6º. Aí veio a Léo Aldir Blanc, por isso que eu consegui colocar 4. Tu sabe muito bem que na Léo Aldir Blanc eu não coloquei 4, era menos. Eu falei, não, agora são 4 livros, 4 novos autores, vamos investir nisso. A gente vai aproveitando as brechas para fazer a maior quantidade possível de livros, né? E o que eu ia dizer é que muitas vezes as pessoas não sabem disso. É lógico que os livros podem ter custos variados, a gente está entrando no ano de 2021 e os custos estão aumentando assim absurdamente para tudo. Porém, assim, se você contar que um livro custa R$10, claro, eu não estou falando de custo de transporte, eu não estou falando dos custos de envio, eu estou falando do custo de impressão do livro, né? Se você compra um livro de R$25 numa editora que está voltada para produção em esquema de publicação tradicional, sem cobrar dos autores, que tem esse tipo de projeto, e vai ser investido nisso, você está bancando mais ou menos 2 livros, digamos, né? Os 5 vão lá para o transporte e os 20 vão para 2 livros. Então, cada livro que você compra de uma editora dessa são 2 livros, porque a gente faz livro com pouco dinheiro. A pessoa às vezes acha assim, R$25 para uma editora, sei lá, um livro que eu não conheço, mas é uma ajuda muito grande, às vezes é uma ajuda maior do que você, sei lá, colaborar. Assim, doe aqui o seu apoio. Eu prefiro que compre, porque você vai estar lendo o livro do cara, você vai estar divulgando o cara, né? Eu prefiro. E tá falando R$10 o livro, que a gente fala impressão, que a gente tá colocando em serviços, né? Se a gente pagar todo esse serviço, né? Ainda fica mais caro ainda, né? Então, a gente lucra pouco com a venda do livro. E pouco a gente lucra, a gente coloca para fazer outros livros. Então, realmente, você compra um livro, você pode estar lançando, ajudando a publicar 2, 1,5. A incubadora e a luva precisam também chegar a essas pessoas e falar, gente, o projeto é esse. E a Léo Aldir Blanc está ajudando muito com isso, né? Esse investimento que a gente está podendo fazer agora em divulgação, para fazer podcast, para fazer vídeo, vai ajudar bastante, mais para frente, inclusive. Então, eu sei que você tem uma live que você já fez tirando todas as dúvidas sobre o processo de participação no edital, né? Então, acho que o pessoal pode checar isso. Mesmo que não seja para participar desse edital, eu imagino que
o que você está fazendo nesse edital agora sirva para outros processos da editora. E às vezes as pessoas ficam com medo de procurar o editor ou com medo de mandar seu original. Não é o caso, né? O que você gosta de ver quando você recebe um original e o que você não gosta de ver num e-mail de autor, assim, só para as pessoas ficarem relaxadas. Olha, eu gosto de receber o original, independente de como ele é, né? Se possível, que editem um pouco o arquivo de texto para facilitar a minha vida. Não mandem em PDF, que o Word é melhor, mas eu gosto muito de receber material que fala sobre o Brasil, que é uma questão que eu acho que tem que ser sempre muito trabalhada. Nós temos uma cultura muito rica e diversa, então a gente pode falar sobre o nosso país, que vai ter tudo aqui, não tem nada a deixar a desejar, mas também não tem problema. Se você quer falar sobre o exterior, ok. Mas tem que ser aprofundado nisso. Se você me falar que Nova York podendo ser São Paulo, eu vou falar, muda para São Paulo que eu aceito. Qual é a diferença que você está falando? Está falando nada de diferente para mim, quero conhecer. Eu acho, inclusive, que esse seu olhar para a edição tem muito a ver com a forma como você mesmo escreve. E eu nem ia fazer essa pergunta, mas agora eu vou fazer, que conta um pouco dos seus livros, né? Porque assim, eu sei que tem um que está em processo, um outro que já saiu pela própria Luva Editora, né? O Bela Máfia, que eu li também, e sou apaixonada, gosto muito, já te falei isso também, já rasguei essa cesta anteriormente. Mas por que eu estou fazendo essa ligação? Porque você é um cara que escreve a partir de muita pesquisa. O Bela Máfia tem muitos detalhes de pesquisa. Então, conta um pouco sobre o Bela Máfia, que também faz parte dessa linha aí de policial e crime da editora. Sim. O Bela Máfia é um romance ficcional que se passa no Rio de Janeiro a partir dos anos 2000. Eu não coloco data para não me comprometer, porque tudo ali, se for parecido com a realidade, é apenas mera coincidência. Então, eu trabalho sobre o crime organizado no Rio de Janeiro, mas não o crime organizado que a televisão vende, né? Do garoto negro de chinelo baleado na frente da comunidade. Trabalho sobre o crime de verdade. Aquele crime que trafica toneladas de cocaína, Mato Grosso, para chegar até a Holanda, que passa pela África. É esse que eu trabalho. Geralmente de pessoas de terno, embecadas, bonitas, né? Bonitas no padrão de beleza, né, que é vendido. Então, o Bela Máfia é isso. Eu falo sobre a máfia italiana no Brasil. A pessoa fala, máfia italiana no Brasil? Você tem essa vozinha mesmo, sempre tem um que me perturba com isso. É só você ver o noticiário. Vem em São Paulo. Em São Paulo, direto, tem investigação do PCC com a Drágata da Calabria, que é uma que eu trabalho no Bela Máfia. Então, é pautado em eventos possivelmente reais, ou que são coincidências muito. Então é isso. O Bela Máfia é esse romance ambientado no Rio de Janeiro, com muita pesquisa, e todo autor tem que pesquisar muito. Inclusive, aqueles que conhecem a realidade, não custa nada pesquisar, porque você já tem esse fundamento da realidade, mas se você puder deixar essa base um pouco mais sólida, não custa nada, o teu texto fica muito melhor. E às vezes as pessoas não sabem geralmente as pessoas não sabem o que você sabe. Então, se você puder fundamentar um pouquinho mais, você facilita a compreensão dessa pessoa também. Então, é importante. E é isso. E em breve estaremos com Rio em Guerra, que é um título provisório ainda, que eu não sei, que eu tive milhares de ideias para o título. Inclusive, está na sua mesa para edição. E eu, no Bela Máfia, eu apoiei muito, porque eu me auto-editei, como você sabe, isso é impossível, isso não dá certo. Por sorte, ficou um livro, eu tenho muito orgulho dele, gosto bastante do livro, mas que com uma edição boa por cima ainda poderia ser muito melhor. Então, é isso. Agora o Rio em Guerra tá na tua mão, sei que eu vou sofrer muito, escolhi você para sofrer mesmo, que eu gosto. E é isso. Esse é o Vitor autor, que é extremamente tímido e quase não fala sobre ele. Por isso que eu quis fazer a pergunta. E eu acho legal também as pessoas entenderem que a gente está falando, né? Eu estou aqui hoje conversando com uma pessoa que sabe qual é a realidade do autor, que está fazendo a coisa vendo pelos dois lados, né? Que se passa as noites ali escrevendo. Eu estou aqui me divertindo demais editando o provisório Rio em Guerra, né? E acho que mais gente deveria conhecer essa obra também e os autores da Luva em geral. Então, acho que é isso. Vitor, muito obrigada. Sempre um prazer conversar contigo. Para podcasts e fora de podcasts, é um prazer. Adorei ser convidada para participar do podcast da Incubadora e desejo muito sucesso para esse projeto. Obrigado, minha amiga. Você sabe que já faz parte da minha vida, é uma parceira aí nesse mundo cão que a gente vive da literatura aqui, no mercado literário, né? E é isso. Eu que fico feliz por você ter aceitado o convite e que muitos projetos estejam por vir. Então é isso. Um beijo grande. E para todo mundo que tá Beijão. ouvindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amigo trabalhador, trabalhadora, juventude da faculdade, eu não quero incomodar ninguém.
Próxima estação, Incubadora de Sonhos.